nome do Senhor Jesus. Amém, gente? Amém. Abrimos esse culto, Pai, do Filho e do Espírito Santo. Primeiramente, gostaria de agradecer a todos os presentes. Vocês possam ser abençoados através da palavra de Deus. Amém? Gostaria de pedir a todos ficassem de pé para honrar e agradecer o nome do Senhor Jesus. E gostaria de pedir também a todos os irmãos presentes e a aqueles que estão assistindo a live, agradecer pelas orações que a minha filha Gabriela, tá? Gostaria de agradecer a todos. Deus possa abençoar a vida dela. Está se recuperando para a honra e glória do teu nome. E gostaria de pedir que abra suas Bíblias em Salmos 63. Uma pequena deixa. Salmo 63 diz o seguinte: ó Deus, tu és o Deus, ansiosamente te busco. A minha alma tem sede de ti, a minha carne te deseja muito em uma terra seca e cansada, onde não há água. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Significa o seguinte: que nós temos que ter o prazer de buscar a Deus. Ele não é qualquer pessoa, e nós não devemos entrar na presença do Senhor de qualquer maneira. Será que gostaria de alguma pessoa dizer para você fazer as coisas de qualquer jeito e ver você analisar direitinho? Será que está fazendo perfeito para você ver? Eu acredito que ninguém vai gostar de qualquer jeito. É a mesma coisa com Deus. Quando entrarmos na presença dele, devemos adorar, exaltar, engrandecer o nome do Senhor. Devemos buscar o nosso Deus, clamar a Ele e exaltar. Estar diariamente à disposição dele. Eu quero dizer, não só no domingo, todos os dias a gente ter aquele compromisso de estar na presença dele. Amém, gente? Por mais que venha os momentos difíceis, aí é que devemos desejar estar com o Eterno. A alegria é mil maravilhas. E quando vem os problemas, será que a gente tem a mesma força da alegria de estar na presença de Deus? Não existe outro caminho a não ser ele. Amém, gente? Quero agradecer a todos, que vocês tenham uma noite maravilhosa na presença do Senhor. Quero orar por todos, em nome de Jesus. Pai amado, queremos agradecer por esse dia. Gostaria de agradecer a cada irmão presente e sair dos seus lares para mais uma vez adorar o seu nome, para exaltar o seu nome, para engrandecer o seu nome, porque o Senhor é soberano, o Senhor é Deus, e não há outro que venha entrar no seu lugar. Em nome do Senhor Jesus, desejamos diariamente estar na sua presença. Então, eu te agradeço, meu Deus. Venha aos desertos, mas que estejamos preparados para estarmos na sua presença. E possamos cada dia mais alimentar através do seu nome. Em nome do Senhor Jesus, obrigado por todos. Vocês tenham a voz no grupo e que fiquem na paz. Em nome do Senhor Jesus. Amém.
é menosprezado, Pai, desprezível. O Senhor nos ama, mesmo com nossos erros. O Senhor nos ama. O Senhor está conosco todo dia de braços abertos, dizendo: filho, venha, eu estou aqui. Filho, meus braços estão abertos para ti. O seu passado foi apagado e agora começa uma nova história comigo. Abra os seus braços para receber o Senhor nessa noite. Se desprenda da vergonha, se desprenda de quem está do seu lado. E adora o Senhor com todo o seu coração e com toda a força e a intensidade do seu ser. Chama,
Tu és o Deus que não se
através da tua palavra, Senhor, através de ti. Aí, através do Espírito, através do Espírito Santo, através de Jesus, da tua palavra, nós vamos entender, Senhor, compreender. Aí, que essa palavra fique guardada no nosso coração. E que nós não venhamos somente escutar essa palavra hoje, mas sim, Jesus, viver essa palavra, praticar essa palavra. Jesus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vocês estão aí? Vocês estão aí? Amém. É isso aí, eu quero ver e ouvir uma igreja. Amém? Não quero parecer que tem um holograma aqui na minha frente, uma miragem, não. Vocês podem interagir com a presença de Deus. O Espírito Santo ele está aqui no nosso meio e quer que você interaja com Ele, quer que você fale com Ele, quer que você dê todo o louvor e toda a glória que Ele merece, amém? Então fique completamente à vontade para se expressar na presença de Deus. Amém, igreja? Amém! Oh, glória! Irmãos, toda vez que eu vou pregar aqui, eu falo isso e eu acho que eu vou continuar falando, porque é uma realidade. Eu fico impressionado com como o Espírito Santo age, a forma como ele organiza tudo como se fosse quebra-cabeça, sabe? Principalmente quando se trata da construção da visão da igreja, quando se trata da construção da identidade da igreja, e quando se trata da nutrição de conhecimento da igreja. Sabe, o Espírito Santo nunca vai trazer confusão, ele nunca vai trazer desentendimento. Tudo que o Espírito Santo traz, ele vai convergir para um alvo, para um objetivo principal. E as duas últimas mensagens que eu trouxe nas quartas-feiras que eu preguei, foi uma condução do Espírito Santo que eu nem me dei conta. Eu só fui me dar conta dessa vez. Foram 3 mensagens que foram consecutivas, assim, de assuntos que um complementam o outro. E justamente esse assunto que nós vamos falar hoje tem sido a tônica de tudo que nós temos falado aqui na igreja, de tudo que nós falamos de manhã na escola dominical, de tudo que o pastor pregou à noite, e que nós discutimos lá na célula, e tem um pouco a ver também do que a Lídia trouxe Obrigado. Do que a Lídia trouxe também no louvor no sábado. Então assim, você vê que tudo se agrupa, sabe? E o Espírito Santo já estava palestrando comigo essa mensagem há um tempo. E aí eu estava até meio me questionando assim, pô, mas isso aqui é parecido com o que eu preguei antes, mas eu vou pregar isso aqui de novo, sabe? Vou ficar me repetindo. E aí quando foi no domingo de manhã, o Espírito Santo me trouxe o esclarecimento sobre qual era o porquê que ele estava falando isso para mim. Eu preguei, a primeira mensagem que eu preguei nessa trilogia, vamos colocar assim, das quartas-feiras, a primeira foi sobre utilidade, a segunda foi sobre finalidade, e a terceira, que é de hoje, é capacidade. Então eu vou fazer um pequeno apanhado, porque podem parecer coisas iguais, mas não são coisas iguais, são semelhantes. Então, a primeira semana eu falei sobre utilidade e sobre a extrema importância do ser humano saber que ele não é inútil. Quantas pessoas nós vemos que estão desperdiçando as suas vidas porque elas falam assim: eu sou um Zé Ruela, eu não sirvo para nada, eu não tenho nada para oferecer para ninguém, eu não tenho nenhum atributo intelectual, eu não tenho vocabulário rico, eu não sou muito entendido de nenhum assunto importante. Então as pessoas se colocam no lugar de inútil, porque ela acha que o mundo vê ela como uma pessoa inútil. Então a primeira mensagem foi justamente sobre essa. A gente precisa entender qual é a importância, qual é a nossa importância no reino. Porque, olha, Deus seria louco de criar um ser inútil? Cara, se você parar para estudar um pouco de biologia, um pouco de física, um pouco de química, astronomia, não astrologia, astronomia, você vai ver, cara, que tudo
tem um porquê. Cada célula tem seus organelas lá dentro, cada uma faz uma função certinha, uma pega, outra atrás, outra digere, outra espera. Então nada no universo, nada que Deus criou foi feito para nada, é inútil, sabe? Existem ainda alguns mistérios que o homem não conseguiu descobrir. Por exemplo, uma curiosidade, a ciência até hoje não sabe para que serve o chifre da girafa. O homem vê lá aquele chifre da girafa e fala, mas para que serve aquilo? Até hoje não foi designada nenhuma função biológica para aquilo. Mas isso não quer dizer que aquilo seja inútil, só quer dizer que o ser humano ainda não descobriu aquilo. Ok? Momento Discovery Channel. Isso aí. Então, tenha em mente isso, cara. Se nem uma folha de uma árvore cai sem que Deus permita, cara, e nada cresce fora do seu lugar, nada acontece fora do seu contexto, então nunca pense que você é inútil. Essa foi a tônica da primeira mensagem. E aí, a segunda mensagem foi sobre finalidade, que vem a ser o complemento disso. Porque, logo, se eu entendo que eu não sou inútil, então eu sirvo para alguma coisa. E aí, então, a gente precisa entender qual é a nossa finalidade. Se eu fui criado para uma finalidade, então qual é a minha finalidade? Qual é o meu propósito? Eu preciso tomar conhecimento desse propósito. E, inclusive, essa é uma das perguntas que mais a gente tem pessoas. Quantas vezes nós vemos pessoas em programas falando assim, qual o sentido da vida? Qual o sentido da vida? Muitos filósofos, lá do século XIX, principalmente os filósofos que falavam sobre existencialismo, divergiram sobre qual é a finalidade do ser humano. E alguns filósofos eles dizem que o ser humano ele não nasceu com uma finalidade programada, mas ele determina a essência conforme ele vai construindo as escolhas dele. Ou seja, tem alguns filósofos que dizem, olha, você não nasceu com um propósito programado, mas o que você escolhe para fazer na tua vida vai te trazer uma finalidade. Sendo que eu acredito que nenhum desses caras chegaram a conhecer a essência da Bíblia e do amor de Deus. Porque se eles tivessem conhecido a essência do amor de Deus, se eles tivessem tomado conhecimento do sacrifício, a importância do sacrifício de Jesus, cara, eles já iriam de cara identificar que a finalidade da vida deles foi aquela, sabe? Foi dada por Deus. Ele não é ficar buscando finalidade, não é ficar procurando um sentido para a vida. Se você ficar procurando um sentido para a tua vida aqui na Terra, você vai se preencher momentaneamente com alguma coisa, mas só que daqui a pouco aquilo aí já vai fazer mais tanto sentido, só você vai mudar, você vai amadurecer, você vai enjoar daquilo, você não vai mais querer fazer aquilo, sabe? Então, assim, as pessoas perdem muito tempo buscando uma finalidade natural, sendo que nós não fomos criados para isso. E nós vamos ver para o que nós fomos criados. Vamos ver vamos abrir não, mas eu quero falar o seguinte. Lá em Salmo 150, versículo 6 diz: tudo que tem fôlego, louve ao Senhor. Tudo, ele fala, tudo que tem fôlego. Olha assim, você está com fôlego aí no teu pulmão, tá? Então, cara, essa é a finalidade a qual você foi programado, sabe? Que você foi criado. Para o louvor e a glória do nome de Deus, agradecimento da criação de Deus. Se você tem fôlego, então você descobriu qual é a finalidade da tua vida. Você não precisa mais ficar buscando. Eu achei interessante uma coisa que o pastor falou na célula ontem. Ele falou assim, olha, nos 2 primeiros anos que eu assumi a igreja, eu vivi a minha vida, vou usar minhas palavras aqui, tá? Ele falou assim, eu vivi a minha vida, e aí de vez em quando eu empregava um pouco do meu tempo para fazer a obra de Deus. E ele falou assim, e agora eu vivo constantemente fazendo a obra de Deus, e de vez em quando eu faço alguma coisa da minha vida, eu resolvo algum problema da minha vida.
Eventualmente eu acordo de manhã e saio para trabalhar. Eventualmente eu vou ao mercado fazer compra. Só que, o que ele quer dizer com isso? O tempo todo, mesmo nos momentos em que ele está trabalhando, que ele está no mercado, que ele está resolvendo algum problema natural, ele está fazendo a obra, ele está investindo, ele está pregando para alguém, ele está lançando uma semente, ele está estudando, ele está lendo, ele está em espírito de oração, cara. E aí eu escutei isso e falei, cara, realmente, eu nunca tinha parado para me dar conta disso. A gente vive a nossa vida e a gente de vez em quando para fazer alguma coisa para Deus, sendo que deveria ser justamente o contrário. Pô, isso daí, cara, me acendeu uma lâmpada assim muito. Eu nunca tinha parado para pensar nesse âmbito, nesse ponto de vista. E aí, lá em Salmo 148, Salmos 148. Olha o que fala em Salmo 148. Aleluia! Louvai ao Senhor do alto dos céus, louvai-o nas alturas, louvai todos os anjos, louvai todas as suas legiões celestes, louvai o sol e lua, louvai todas as estrelas luzentes, louvai céus dos céus e águas que estão acima do firmamento. Louve o nome do Senhor, pois mandou ele e foram criados. Uau! E os estabeleceu para que todo sempre, fixou-lhes uma ordem que não passará. Louvai ao Senhor da terra, monstros marinhos e abismos todos, fogo e saraiva, neve e vapor, e ventos processos. Eu não sei qual é a finalidade dessa palavra. Procelosos. Eu vou pesquisar depois. Lídia, anota para mim. Vamos dar prosseguimento. Ventos procelosos que lhe executam a palavra, montes e todos os alteiros, árvores frutíferas e todos os cedros, feras e gados, répteis e voláteis, reis da terra e todos os povos, príncipes e todos os juízes da terra, rapazes e donzelas, velhos e crianças, louvem o nome do Senhor, porque só o seu nome é excelso, e sua majestade é acima da terra e do céu. Ele exalta o poder do seu povo, o louvor de todos os seus santos, dos filhos de Israel, povo que lhe é chegado. Aleluia. Então, cara, observe que isso daqui ele vem de encontro justamente o que eu falei antes. Se Deus criou, ele diz aqui, o sol louva o nome do Senhor, a lua louva o nome do Senhor, todos os animais, os rios, as árvores, cara, o sol está existindo o tempo todo, a lua está existindo o tempo todo, as águas de um rio estão correndo o tempo todo. Tempestuoso. Ok, o pastor está falando aí que essa palavra aí que eu estava em dúvida é tempestuoso, furioso. Amém? Então, ou seja, a lua ela não deixa de ser lua durante o dia, o sol não deixa de ser sol durante a noite, o rio não para de correr. E enquanto eles estão existindo, eles estão louvando o nome do Senhor. Ou seja, assim também tem que ser conosco. Enquanto nós estivermos existindo aqui nesse plano natural, nós temos também que estar emanando o louvor e a glória para Deus. Vocês entenderam isso, gente? Sempre que você olhar para o sol de manhã, você fala assim, cara, Deus criou o sol, e o sol está louvando o nome do Senhor. Quando você vê a lua e as estrelas à noite, você fala, cara, a lua e as estrelas estão louvando o nome do Senhor. Quando você sente aquela brisa gostosa, você fala, cara, essa brisa está louvando o nome do Senhor, os pássaros, tudo. Então, louve também, cara, com a tua vida, a todo momento, quando você puder, quando você lembrar, quando você tiver consciência, sabe, faça da tua vida um instrumento de glória de Deus.
Ou seja, a finalidade pela qual fomos criados foi para celebrar o nome do Senhor. E aí você me pergunta, tá, filho, mas como que eu vou celebrar o nome do Senhor? Eu vou ficar o tempo todo na rua cantando? Para a esquerda, para a direita. Não, cara, não é isso. Sabe, acho que a melhor forma de nós celebrarmos a Deus é através do relacionamento. Por quê? Deus nos criou para ter relacionamento direto com Ele. Então, se você ainda tem dúvidas de como você vai usar a sua vida como instrumento de louvor a Deus, se relacione com Ele, cara, constantemente, sabe? Fique em espírito de oração. Você não precisa ficar o tempo todo na rua andando e orando, Senhor Jesus, mas sabe, tenha sempre a sua mente remetida à presença de Deus. Quando você tiver que tomar uma decisão, ou quando você estiver sentindo alguma coisa e aquilo começar a subir um desconforto, um desprazer, uma ira, sabe? Remete o pensamento aí. Ontem eu estava aqui na ponte, no trânsito, aí meu carro estava aqui, tinha um caminhão bem grande e o corredor estava bem estreitinho assim. E aí veio um cara de moto com aquele baú desse tamanho de entrega, e aí ele passou e arrancou meu retrovisor. Arrancou assim, né? Ele quebrou meu retrovisor não caiu, mas ele estava aí pendurado agora, entendeu? Capeta. E aí o cara parou assim, e aí por um instante eu tive a oportunidade de sair do carro e explodir, estava cheio de razão, podia sair do carro. Ô irmão, tá maluco? Tá vendo que não dá para passar aqui, cara? Pô, tu vai botar um outro aqui, porque quebrou meu retrovisor, tu vai me pagar agora? Eu podia fazer isso, cara. Eu estava na minha razão, cara. Sabe? Eu fiquei olhando ele retrovisor assim, pena. Aí eu olhei pra cara dele assim, pelo capacete, pela viseirinha. Aí ele viu que eu não. Aí ele viu a moto e foi embora. O que eu ia fazer? Eu ia sair para discutir no meio do trânsito com o cara. Provavelmente ele não ia pagar meu prejuízo, eu ia só me irritar, ia só me estressar, sabe? E aí, cara, eu lembrei da minha esposa. Ela fala assim: Felipe, parece que você atrai esse tipo de situação. Porque você é um cara muito irritado, você é um cara muito nervoso, tudo tira tua paciência. E aí agora, toda vez que acontece uma parada dessa assim, outro dia eu estava no mercado, e aí a mulher estava na minha frente. Aí daqui a pouco chegou outra amiga dela, ela estava já com o carrinho lotado. E aí chegou uma amiga dela com outro carrinho lotado. Aí eu fiquei olhando assim na cara dela. Moça, a senhora vai passar mesmo com esse carrinho todo? Eu vou. Aí eu falei, pô, mas aí é complicado, né? Porque a senhora não estava aqui, eu cheguei, só estava essa moça, mas ela é minha irmã, eu não sei o quê. Aí ela estava com uma criança, aí eu vi que comecei a falar alto. Eu vi que eu ia explodir se eu continuasse. Aí eu fiz igual o pastor fala: tira o pino e sai de perto. Eu tirei o meu próprio pino e saí de perto de mim. Eu me deixei de lado. Falei, cara, vai lá, moça, vai, passa, você está certo, vai, em nome de Jesus. Cara, olha, aí eu estou vendo que eu estou sendo tratado de alguma forma, sabe? E se fosse em outra ocasião, cara, aí a palavra fala: você traz isso, Deus está me tratando mesmo, né? Mas para você ser tratado, para você ser aprovado, você tem que ser provado. Então eu creio que o Espírito Santo às vezes está me colocando à prova, que é para ele ver qual vai ser a tua reação agora. Vai fazer o quê? Ele fica lá, vai, não é tipo certo, por favor, aí besteira não, aí quando vai certo, aí passou, sabe? Então eu falei essa história toda aqui para poder mostrar para você como que é louvar o nome do Senhor. Não é só ficar pregando na porta da igreja, mudando o Deus te abençoe. Também é isso, sabe? É você falar, mas é você agir
é você viver de uma forma diferenciada, que as pessoas vão até estranhar o comportamento. Isso é você usar a tua vida em louvor da glória de Deus. Amém? Eu até me dei uma perdida aqui. Então, para fechar esse assunto de finalidade, essa é a finalidade do ser humano. Quando ele entende isso, e ele para de buscar um sentido palpável aqui, natural, e passa a viver com um sentido de entregar, de viver a sua vida para o reino, sabe? Fazer as coisas o melhor possível. Não porque ele quer ser bonzinho, não porque ele quer ser exemplo, mas é porque ele quer ser um servo de Cristo, ele quer ser um exemplo de Cristo. E o que nos leva ao tema da mensagem de hoje, que é capacidade. Ora, logo, se eu entendi que eu não sou inútil e que eu tenho uma finalidade, para eu cumprir essa finalidade a qual eu fui estabelecido aqui na terra, eu preciso buscar capacidade ou capacitação. Eu preciso começar a exercer a minha finalidade. Porém, em saber que você tem uma finalidade e botar ela em prática, existe um espaço aí bem grande, existe uma vida nesse meio. Porque eu posso até usar o exemplo da minha esposa. A minha esposa, ela é habilitada, ela tem carteira de motorista, o Detran diz que ela é habilitada para dirigir. Ela fez a prova e passou. Só que eu não posso dar um carro na mão dela sem uma supervisão, porque ela ainda não tem a total habilidade de conduzir um carro, de interagir com o trânsito, de estacionar o carro numa vaga. Ela desenvolveu durante um tempo, aí ela bateu uma vez o carro lá, e aí ela falou: eu não quero mais, eu não tenho paciência, não. Ou seja, ela sabe a utilidade, ela sabe a finalidade, mas ela não tem a capacidade total ainda. Por quê? Ela precisa desenvolver isso. O ser humano, ele precisa desenvolver a sua capacidade de ser útil dentro do reino. Ok? E, como eu falei, entre saber e fazer existe um grande abismo. E qual é esse abismo? Na verdade, eles são dois. O primeiro deles é a falta de conhecimento. E o segundo é a falta de confiança. Ora, se nós temos um problema, falta de conhecimento, como eu resolvo a falta de conhecimento? Alguém pode citar para mim como que se resolve a falta de conhecimento? Buscando aprendizado. Pastor acertou, não? Pirulito, buscando aprendizado. E é por isso que nós temos aqui Escola Bíblica Dominical, é por isso que nós temos aqui o grupo de estudo da Bíblia, é por isso que nós temos a nossa célula, para poder arrecadar esse aprendizado, esse entendimento, ok? Então, logo, o primeiro problema, em tese, nós temos resolvido, porque por falta de conhecimento você não vai errar, só se você quiser, só se você não aproveitar as oportunidades que estão sendo concedidas para você aqui de se munir desse conhecimento, ok? Então, o pastor e os nossos líderes aqui, eles estão constantemente trabalhando para trazer o conhecimento mais pleno, o conhecimento mais sadio da palavra de Deus, mais puro, sabe? Sem balela, sem enganação. Então, a falta de conhecimento, se você estiver aqui convivendo com essa galera aqui, você teoricamente vai sanar. E o segundo é a falta de confiança, que eu botei aqui também, a autossabotagem. Isso aí, cara, não depende da gente mais, isso aí depende de cada um. Porque você, a partir do momento que você tem o conhecimento, que você sabe o que você tem que fazer, o que você tem que fazer depois? Só colocar em prática. Mas esse prefixozinho aí, só, às vezes parece um monstro desse tamanho, sabe? Porque eu vou fazer uma pequena enquete aqui com umas poucas pessoas na igreja, mas quem aqui já esteve em algum lugar e aí alguém chegou e trouxe uma palavra do Espírito Santo para você e falou assim: irmão, olha, o Espírito Santo manda dizer para você assim, 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 ele me mostrou você assim, assim, assim. Quem algum dia já recebeu uma palavra assim?
Amém? Algumas pessoas receberam. Cara, qual foi a tua sensação naquele momento? Quando você viu que o Espírito Santo usou uma pessoa para falar com você, para te exortar e para te edificar? É uma sensação muito reconfortante, né? Até porque muitas vezes, nesses momentos, nós estamos passando por dificuldade, por tribulação, e aí, às vezes, aquilo ali é uma resposta de oração, que é uma resposta de busca que você esteja fazendo durante todo o tempo. Agora, outra enquete. Quem aqui já recebeu uma palavra do Espírito Santo para entregar para alguém? Algumas pessoas que levantaram a mão. E como você se sentiu entregando essa mensagem para alguém? A mensagem do Espírito Santo. É bem difícil, né? Você falar para alguém que às vezes você não tem intimidade com aquela pessoa. O João está falando, sai do peso, mas isso como você faz. A gente já teve algumas experiências aqui de algumas pessoas que receberam uma ordem do Espírito Santo, fala para aquela pessoa ali isso. E aí a pessoa hesitou, e aí falou, será que isso está na minha cabeça? Será que a pessoa vai entender, vai aceitar? E aí ele falou. Isso já aconteceu comigo também. E aí você fala assim, caramba, e aí você fica com aquele peso, cara, era do falado, a vergonha me parou, meu medo me parou, a minha dúvida me parou, se aquilo era do Espírito Santo mesmo. Sabe, cara, mas igual o Thiago falou ontem na igreja, falar de Deus é pecado? Não. Cara, então se o Espírito Santo está falando alguma coisa de Deus para aquela pessoa, vai lá e fala, cara. Sabe, falar de Deus não é pecado. Por mais que a pessoa não dê crédito a você. Mas não esquenta não, porque ela não está dando crédito a você mesmo. Ela está deixando de dar crédito ao Espírito Santo. E aí é uma parada muito mais séria. Certo? Porque se o Espírito Santo manda você falar alguma coisa, é porque aquela pessoa precisa escutar aquela coisa. E se ela não aceita aquilo no coração dela, amigo, você fez a tua parte, ok? Então, se o Espírito Santo mandar você fazer alguma coisa, cara, faz, fala, executa, age, não se prenda ao teu medo, à tua vergonha, à tua dúvida. Se você tem certeza que aquilo ali é a voz de Deus, fala, ok? Age, faz. E para vocês que ainda nunca receberam uma palavra de alguém, ou que nunca deram uma palavra para alguém, cara, não se preocupe, a tua hora vai chegar, ok? Então, estejam atentos à voz do Espírito Santo. Sabe quando você fala assim, uma vozinha, eu escutei uma vozinha falando comigo, não era na cabeça. Quando você está ligado, cara, no dial espiritual, aquele botãozinho do rádio que você vai trocar na estação. Quando você está ligado no dial espiritual, se você escutar a voz, pode saber que é do Espírito Santo, sabe? Como eu falei aqui, o Espírito não traz confusão. Quando ele falar com você, vai ser uma coisa tão clara e tão inteligível que você não vai ter dúvida. É só você se desprender do teu ego, do teu eu, da tua vergonha e seja usado, sabe? Porque, como eu falei aqui, se você já está se capacitando, se você está buscando conhecimento da palavra, tendo uma vida de oração, tendo uma vida de comprometimento com o reino, você está se preparando para ser um instrumento do reino. Então, quando você for pensado para ser utilizado, dê vazão a isso, ok? Não se comprima, não se contraia. Como eu falei aqui, falta de conhecimento ela é suprida pela aplicação do estudo das Escrituras, seguida de oração e orientação do Espírito Santo. E agora, o que nos leva à falta de autoconfiança, pois aqui nós não estamos falando de habilidades intelectuais. Eu achei importante escrever isso aqui, porque, cara, quando se trata do reino espiritual, não se trata de habilidades intelectuais, não se trata do quão eloquente você é, não se trata de quanto conhecimento de estudo você teve, sabe? Não se trata de conhecimento acadêmico, não se trata de você saber tocar alguma coisa, de você trazer uma mensagem, de você preparar um esboço. Cara, não se trata disso, se trata de você se habilitar a ser usado, sabe? Eu já falei isso aqui, cara.
Quantos irmãozinhos que a gente conhece, que a gente já viu falar, que a gente já viu pregação? O meu avô, por exemplo, ele veio lá do interior do Espírito Santo, sabe? Lá era um lugar onde tinha igrejas lá, bem pequenininhas, que tinham pessoas que tinham nível de escolaridade muito pequeno, mas que eram extremamente usadas por Deus, sabe? A minha bisavó, a avó Maria, pô, era uma mulher de Deus. Ela trabalhava na lavoura, criava bicho, criava porco. Nem por causa disso ela deixava de ser usada por Deus, porque ela tinha pouco nível intelectual. Então, coloca isso na tua cabeça. Se você é brabão da faculdade, ou se você é cipó, não importa. Não se trata de habilidades intelectuais, ok? Se trata da habilidade de ouvir o Espírito Santo para discernir o mundo espiritual que está na sua volta. Amém? E eu queria ler, para ratificar isso que eu estou falando, 3 versículos aqui. Efésios 3. Efésios 3 diz: Bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda a sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante a Ele, e em amor nos predestinou para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o benefício da sua vontade. Agora vamos ler 1 Coríntios 4. Amém? Vocês acharam? 1 Coríntios 4. Sempre dou graças a meu Deus a vosso respeito, a propósito da sua graça, que vos foi dada em Cristo Jesus. E agora escute isso. Porque em tudo fostes enriquecidos nele, em toda a palavra e em todo o conhecimento, assim como o testemunho de Cristo tem sido confirmado em vós, de maneira que não vos falte nenhum dom, guardando vós a revelação do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual também vos confirmará até o fim, para seres irrepreensíveis no dia do nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é Deus, pelo qual fostes chamados à comunhão do seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. E o último versículo, Mateus 28, 18, o pastor até leu isso aqui, no domingo. Jesus aproximou-se e falou-lhe dizendo, amém? Vocês todos acharam? Ficou muito pensadinho. Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então, veja que a Bíblia nos enche de respaldo em dizer que nós temos suporte que o Espírito Santo está nos dando. Então, tudo que você for fazer dentro do reino espiritual, contanto que você esteja pautado na palavra, buscando em oração e orientação do Espírito Santo, cara, você não está só. Por mais que pareça que dentro da sua casa você é o único cristão, o único discípulo, por todo mundo da minha casa é católico, ou é espírita, ou é ateu, pô, eu estou sozinho lá dentro de casa. Não, você não está sozinho. A Bíblia está dizendo que você foi abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais que estão nas regiões celestiais. E Jesus está dizendo, cara, todo o poder me foi dado, e isso foi passado para nós, sabe? Então, isso é capacidade. Quando você aprende isso, coloca isso em prática, isso é se capacitar para estar sendo apto no mundo espiritual. Amém? Ainda
de coisa para falar aqui, para ser errado. Então, observamos através dos textos que a partir do momento que a fé e o conhecimento está edificado em Cristo, na sua palavra, temos a garantia de toda sorte de poder e autoridade advinda do reino celestial. Logo saiba, você é incapaz. Quê? Eu sou incapaz? Você é incapaz. Você é incapaz, mas o Espírito que habita em você que vai te capacitar. Se ligou? Pegou a ideia? Cara, coloca isso na tua cabeça. Você por você, zero ela. Você com o Espírito Santo, vencedor. Você por você, efeito nenhum. O Espírito Santo em você vai arrastar a multidão contigo. Ok? Então, não sofra pela síndrome do impostor. O que é isso, Felipe? Síndrome do impostor. A síndrome do impostor ela é um efeito que é explicado pela psicologia. Quando alguém que é simplório, que é pouco reconhecido, recebe alguma coisa grande, recebe uma herança, ou recebe reconhecimento do dia para a noite, e aquele cara não está acostumado com aquele reconhecimento, com aquela fama, com aquele dinheiro, com aquele status, e aí agora o cara era ninguém hoje, e agora ele é o conhecido. E aí a síndrome do impostor o cara fica assim, mas eu não mereço isso, eu não fiz nada para ganhar isso, tem tanta gente que trabalha, tem tanta gente que se esforça tanto para conseguir tão pouco, e eu agora do nada consegui isso, sabe? Isso é a síndrome do impostor, quando alguém que recebe um reconhecimento, ou recebe uma quantia, ou uma herança, não se sente digno de receber aquilo, sabe? Não sofra pela síndrome do impostor. Não, mas eu sou muito pecador. Mas eu sou muito porcaria. Você é muito pecador, você é muito porcaria mesmo. Mas, cara, não interessa, sabe por quê? A misericórdia que Deus teve de nós, ela foi tamanha que não interessa mais, sabe? Já foi dispensado sobre nós toda sorte de bênçãos espirituais. E bênçãos espirituais não falo de material, sabe? Eu falo de poder e autoridade do reino, para você falar, para você ter uma palavra de consolação, de exortação para alguém, para você ser um exemplo vivo, testemunho vivo, para que as pessoas vejam em você a imagem de Cristo. E aí você vai se capacitando para estar apto a trabalhar para o reino. Porém, para finalizar, se mesmo com tudo isso que eu falei aqui, vier na tua cabeça de vez em quando esse pensamento de que você é incapaz, cara, sempre se lembre de um fato importantíssimo. Deus jamais iria confiar algo de valor a alguém que não tem capacidade. E aí, eu me lembrei de como o pastor falou de manhã aqui na escola dominical sobre a parábola dos talentos. E 3 homens receberam quantias diferentes de dinheiro. E aí o Senhor deixa esse dinheiro com essas pessoas e viaja e passa muito tempo fora. E aí quando ele volta, ele vai cobrar o primeiro. E aí ele fala, o que você fez com o dinheiro que eu te dei? 5 talentos. Olha, Senhor, eu multipliquei, agora eu tenho 10 talentos. Aí chega no outro. E aí, o que você fez com o dinheiro que eu te dei? Senhor, eu multipliquei, você me deu 3, agora eu tenho 6 talentos. E aí o outro que recebeu 1, e você fez com os 5 talentos que eu te dei? Senhor, fiquei com medo, de perder. Fiquei com medo de alguém me roubar, eu me perdi. Deixou lá guardado, lá esperando você voltar. Ou seja, porque se o Senhor confiou aquele cara, aquele talento, aquela quantia, é porque o Senhor tinha convicção que aquele cara era suficientemente capaz de administrar aquele dinheiro, de multiplicar aquilo, de trazer aquilo, agregar mais valor àquilo. Então, se Deus está depositando sobre nós hoje a incumbência de multiplicar o seu reino, cara, é porque você é capaz. Você não é incapaz. Você não é inútil. Você tem capacidade, você tem probabilidade. Você só precisa se aplicar. Se você ainda não se aplica, se você ainda não busca, se você ainda não ora tanto, se você ainda não lê tanto, se você não tem um conhecimento tão profundo
de palavra, como eu estou dizendo, conhecimento da palavra, porque para você falar da palavra, você tem que conhecer a palavra. Também não adianta você ficar jogando sentado lá, vendo Netflix e falando: ai Deus, me enche do teu conhecimento, me enche da tua sabedoria. Irmão, conhecimento da palavra não vem por osmose, você tem que papirar, tem que comer o bolo, né? Tem que amargar, né? O William outro dia pregou sobre aquela passagem que fala: a tua palavra nos lábios ela é doce, mas é amarga aqui nas minhas entranhas. Sabe por quê? Porque quando a palavra, você lê as lindas palavras da Bíblia, né, que o Espírito Santo, que Deus e o Espírito Santo inspiraram, você fala: nossa, que palavras lindas, cara. Mas quando você bota aquilo para dentro, aquilo começa a te tratar. E o tratamento às vezes é dolorido, sabe? Então amarga aqui dentro. Mas você é capaz de se digerir e de usar essa vitamina, essa proteína como algo que vai te fortalecer para você lutar. Amém? Até porque a caminhada com Deus é um processo construtivo, ou seja, a cada experiência nós estamos formando um novo alicerce. Você não faz uma casa batendo na laje primeiro, certo? Você vai lá primeiro, cava a sapata, bota a vendalhão ali, direitinho. Aí você viveu uma experiência, cavou a sapata, viveu uma experiência. Aí depois você vai lá e enche de concreto. Aí aquele concreto ali você não pode botar tijolo em cima, tem que esperar aquilo secar bem. E aquele processo demora mais um pouco. E aí depois que está tudo bem sequinho, bem firmado, você vem botando tijolos, fazendo vigas, né? E por último você tem um telhado. Então isso quer dizer o quê? Se você ainda está vivendo pequenas coisas no reino de Deus, cara, aproveita isso, sabe? Aproveita tudo que você está desfrutando, cada palavra que você lê na Bíblia, cada versículo que fala com você. Não esqueça essas coisas, não esqueça esses momentos de intimidade que você está tendo com Deus, sabe? Desfrute disso, porque vai chegar o dia que o Espírito Santo vai falar para você: ó, fala com aquele cara ali, aquilo ali. E você vai falar: meu Deus, eu tenho que falar, é você, cara. Agora tu vai lá ter tua laje, vai lá agora, tá? A estrutura já está boa já. Tem que botar a parte de cima agora para fechar. Eu quero usar você, eu quero fazer você falar, eu quero fazer você jogar minha bandeira para o mundo. Amém, irmãos? Então, absorvam isso, sabe? Se capacitem. Se você ainda se sentir inútil, em nome de Jesus, cara, joga por terra agora esse pensamento que você não é inútil. Se você ainda não sabe qual é a finalidade da sua vida, você descobriu hoje que é louvar o nome do Senhor, que é trazer a luz, que é trazer a palavra, que é trazer a mensagem, que é trazer o testemunho de vida, sabe? Olha para o sol, olha para a lua, fala: o céu, o sol e a lua louvam o nome do Senhor. Então essa é a minha finalidade também, louvar o nome do Senhor. E se capacite como uma ferramenta. Amém? Irmãos, eu vou fazer uma oração. A mensagem termina por aqui, amém? Falta poucos minutos para as 9. E eu quero deixar vocês bem à vontade. Eu vou fazer oração por todos, ok? Porque eu acredito que em algum nível isso aqui atinge todos nós. Se você quiser vir aqui à frente, sinta-se à vontade, amém? Se você quiser ficar no seu lugar também, sinta-se à vontade. O Ministério do Louvor vai entoar algo. Eles estão procurando. Amém? Mas se você quiser vir para cá, venha. Porque eu creio que todos nós, como eu falei aqui, isso é um processo, cara. E cada um de nós está em uma fase do processo. Algumas pessoas estão ainda nas fases iniciais, né? Algumas pessoas já caminharam alguns anos, né, nessa caminhada, mas nós nunca chegamos à estatura de perfeição quando se trata do reino de Deus, certo? Porque eu creio que as experiências nunca vão parar, as experiências sempre vão estar acontecendo na nossa vida. Então é por isso que eu quero orar por todos, amém? Pode orar? Senhor Deus, eu quero te agradecer, primeiramente, Senhor, por essa palavra. Eu quero te agradecer, Pai, porque tu tem ministrado, Senhor, nessa igreja, Pai, esse tema, Senhor, tão importante, Pai, que é a importância que nós temos para Ti, a importância que nós temos para o reino.
da importância de nós termos a responsabilidade sobre isso, de nos aplicarmos como servos aptos no teu reino, Pai. Deus, eu quero colocar diante de Ti agora o seu coração, a mente de cada filho teu que está aqui dentro dessa casa hoje, Pai. Senhor, eu quero te pedir que o Senhor venha de encontro com cada um deles, Pai. Senhor, aqueles que já estão vivendo um processo, continua trabalhando, Senhor. Aqueles que não estão vivendo, Pai, acende essa centelha, Deus. Acende essa chama, faz brotar, Senhor, essa vontade de intimidade, de conhecimento, Senhor, de estar buscando a Tua palavra, de estar buscando, Senhor, oração, Pai. Deus, eu quero te pedir isso aqui, continue tendo misericórdia, Deus, porque a Tua misericórdia é infinita, a Tua graça se renova sobre as nossas vidas, Deus, a cada manhã, Pai. Então, obrigado por isso, Deus, e continue, Senhor, cuidando de nós, continue, Senhor, nos livramentos, continue, Senhor, palestrando conosco, ministrando conosco, falando aos nossos corações, Senhor, que nós possamos a cada dia mais escutar a voz do Teu Espírito, Senhor, tão clara, Senhor, quanto a voz da pessoa que está ao meu lado, Pai. Senhor, que a voz do Espírito não seja algo longe, que não seja algo inaudível, Senhor, que seja algo tão alto, Senhor, tão claro, Senhor, que não haja dúvidas, Deus. Senhor, se por acaso existem dúvidas ainda no coração de algum filho ou uma filha aqui, Deus, o Senhor vai quebrando agora, em nome de Jesus, toda dúvida, Senhor, todo erro, todo engano, Senhor, toda palavra de maldita sobre a vida dessa pessoa, Senhor, todo sentimento de inutilidade, todo sentimento de incapacidade, todo sentimento de falta de finalidade, Deus, seja quebrado agora em nome de Jesus. Senhor, coloca nos nossos corações, Senhor, o encargo, Senhor, pelo Teu reino, pela Tua palavra, Senhor. Coloque em nós, Senhor, o desejo de adquirir, Senhor, a responsabilidade, Senhor, de sermos verdadeiros discípulos de Cristo. Senhor, aqueles que seguiam, Senhor, aqueles que estavam perto, aqueles que se assentavam à mesa para comer com Cristo. Nós queremos ser esses que se assentam à mesa, Senhor, para comer com Cristo, Senhor, para comer no corpo de Cristo, para tomar do sangue de Cristo todos os dias. Como se nos ajuda a honrar o Teu sacrifício, Pai. Nos ajuda a honrar aquele sangue que foi derramado, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Essa oração que eu faço em nome de Jesus. Amém. E graças te damos.
Acredito que todos nós já temos momentos de intimidade com o Espírito Santo, mas nesse ponto de oração a gente está todo mundo aqui reunido, então é uma intimidade com Deus e com os irmãos, sabe? É um negócio diferente, é um negócio muito bom. Então, se você puder, venha, traga alguém da sua família, um amigo, sabe? A pessoa vai ter uma experiência diferente. Não com esse momento de culto não seja bom, mas, cara, esses encontros de orações que se uma interação com a presença assim, de uma forma muito especial. Amém? Então, venha e traga alguém. Próximo. A escola bíblica dominical. Pastor, nem preciso falar, né? Dito isso, que foi dito, né? Venha se capacitar, venha buscar entendimento, venha buscar conhecimento da palavra, amém? Para se capacitar, para se habilitar no reino, nas aulas que são muito dinâmicas. Às vezes dá uma discussão boa ali, alguém levanta uma bola e o outro fala, o outro não sei o quê, e às vezes a gente. Mas, cara, muito bom. Venha no mês de vir. Domingo, muito louvor e adoração, 19 horas. Também venha, traga alguém, traga um familiar, convide alguém para vir na igreja, amém? Joga semente. Célula. Aí os endereços. Gênesis, Metanoia, Luz. Luiz Reis 394, Luiz Reis 858, Freud Abreu 261. As células também são muito boas, porque a mesma dinâmica da escola dominical, a gente debate sobre o que a gente escutou no domingo, e aí um traz uma experiência, outro traz uma visão, uma interpretação daquilo que entendeu, e a gente vai dividindo experiências e conhecimento, né? Então, participe de uma célula, leve alguém na célula, faça convite. Próximo. Culto jovem, sábado. Vocês estão aí mesmo? Dia 24 do 9, 19 horas. Também nossos cultos jovens têm sido muito bom, tem sido muito edificante, muito maravilhoso, sabe? A gente tem visto que as coisas estão acontecendo, sabe? Independente às vezes a gente quer fazer assim, muita coisa, a gente quer melhorar logo, quer comprar um som bonzão, quer pintar a igreja. Cara, como eu falei aqui, desfrute dos momentos que você está passando na presença de Deus e vivendo essas experiências, sabe? Tudo isso que eu estou falando aqui, que a gente está vivendo aqui, cara, tem sido momentos maravilhosos, entendeu? A gente quer melhorar a estrutura, sim, claro, com certeza. Mas vamos aproveitar os momentos na presença, os momentos de comunhão, amém? Vamos desfrutar disso, independente da estrutura natural que a gente tem. Tudo jovem também, muito bom. O louvorzão aqui já trouxe uma palavra uau, boa, de
mas tem live dessa palavra aí? Tem a live? Então assiste, cara. Quem veio no louvor, assista a pregação da Lívia, que foi excelente. Chá das mulheres, dia 15 do 10. Isso aqui também é outra parada que é sem comentário, sabe? É aquilo que a gente já tem falado aqui sempre. Como é que fala, pastor? Intencional, né? Isso aqui é um evento intencional, cara. É um evangelismo disfarçado de chá, sabe? Vamos lá, amiga. Vai ter um chá lá. Pastor vai fazer sonho. Sabe? Cara, isso aqui é muito bom também, cara. Tem uma preparação excelente nesse evento, tanto estrutural, as nossas meninas aqui, elas têm um cuidado, um capricho com cada detalhe de ornamentação da mesa, das bolsas. É tudo lindo, maravilhoso. Nós homens sempre ajudamos a servir. E, a gente vê, sabe, o cuidado, o carinho, o zelo. E a mensagem não é diferente, sabe? A mensagem do chá de mulheres tem sido edificante e tem transformado vidas, amém? Tem mais alguma coisa? Volta aí, R$40, tá? O valor do chá. Qual é o prazo para fazer o pagamento? Pode pagar metade agora e metade mês que vem. Então, você pode parcelar aí 2 vezes. Se você quiser dar um ingresso para alguma amiga sua, alguém da sua família, mãe, tia, prima, parente, colega do trabalho, dá para pagar aí 2 vezes agora ou no outro mês, tá? Então, divulgue o chá, mulheres, homens também, vai. Relógio de oração, está tendo, não pare de orar, amém? Não pare de orar, continue orando nos seus horários. Se você parou de orar no seu horário, volte a orar no seu horário. Não perca o foco da oração. Ore também fora do seu horário, mas ore no seu horário também, ore o tempo todo. Fique em espírito de oração. Acorda de manhã, está tomando banho. Jesus, obrigado, Senhor, minha vida. Abençoa meu dia, está tomando café. Senhor, eu te entrego a minha vida, Senhor, cada decisão, está lavando a louça, está dirigindo, está no ônibus. Não dorme no ônibus, não. Se você pega sentado, né? Se você pega sentado, não dorme no ônibus, não. Fica em espírito de oração, lê a palavra. Se você pega em pé, não vai dormir mesmo, porque não é cavalo. Né? Só quem dorme em pé é cavalo. Né? Então, sempre em espírito de oração. E a leitura, tem os grupos aí da leitura dos homens e das mulheres. Acho que todo mundo aqui está no grupo dos grupos, né? As meninas aí, se quiserem participar do grupo da leitura, isso aqui é muito bom. Que a gente faz um plano de leitura. E tem um grupo que aí, cada dia no grupo é colocado a passagem que vai ser lida e o pessoal debate lá, fala o que entendeu, fala o que achou, tira uma dúvida. É excelente, é muito construtivo. Então, se vocês quiserem participar, deixa o número com a Márcia. Deixa o número com a Márcia, que depois coloca vocês lá no grupo, lá é muito bom também. Mais alguma coisa? Acabou, né? Oi? Acabou? Então, vamos ficar de pé, irmãos. Amém? Tudo maravilhoso, tudo abençoado, gostoso. Independente aqui da nossa. Eu vou fazer uma gambiarra aqui, mas está rolando, está aí. Amém. Glória a Deus por isso. Amém? Se você foi abençoado, cara, então tem um momento de gratidão agora. Fala, Senhor, obrigado por esse momento de louvor, de adoração. Obrigado por esse momento de confissão à tua palavra, Senhor. Obrigado por ter cuidado de nós, obrigado porque o Senhor tem nos exortado, nos edificado, nos alimentado a cada dia, Deus. Não nos deixe faltar nada, Pai. Senhor, não nos deixe faltar nada do teu reino, Senhor, nada da tua palavra, Senhor, que nós possamos a cada dia estar buscando mais, nos aplicando mais sobre o crescimento do teu reino. Senhor, quero te agradecer por tudo, Deus. Obrigado pelas vidas que aqui estão, pelas famílias representadas. Que nós possamos sair daqui, Senhor, com algo dentro de nós, Senhor. Que nós possamos carregar isso para onde quer que nós formos, Senhor. Que nós possamos ser um agente da palavra de Deus dentro das nossas casas, dentro do nosso trabalho, Senhor, junto com nossos amigos, Pai. Senhor, continua nos capacitando, porque
por nós, pelo nosso intelecto, não somos nada, Deus. Mas Tu, Senhor, és maravilhoso e poderoso, Senhor, para fazer através de nós. Então, Senhor, nos capacita e nos usa, Senhor. Essa oração que eu te peço e te agradeço. Abra suas mãos. Vamos receber agora o presente de Deus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, a comunhão, a consolação e a edificação do Espírito Santo de Deus continue sobre as nossas vidas, hoje e sempre. Amém, amém e amém.